Bem, o Baja. 6 anos depois de eu ter saído numa situação bastante complicada da equipe e não ter tido praticamente nenhum contato mais com o Baja, agora no ano de 2019 eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez como juiz da competição. Foi a Regional Sudeste. Posso dizer já agora de passagem, foi uma excelente experiência. Isso me reacendeu uma coisa que andava meio apagada, é a relação, entender o quanto que o Baja foi e é importante dentro da minha vida pessoal e profissional. Que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia na época que eu estava na faculdade, como isso iria se projetar agora no futuro. Mas deste ponto agora, olhando para trás, eu tenho a consciência de que foi um momento extremamente importante da minha vida. Meu nome é Silvio Kastner Serafim, eu moro no estado do Espírito Santo, de Vitória. Fui participante da equipe Vitória Baja por volta de 4 anos e meio. Extremamente ativo, extremamente ativo. Basicamente minha vida foi o Baja nessa época. E quem é bajeiro de verdade entende do que eu estou falando. Madrugadas e madrugadas e madrugadas e trabalho, abrir mão de fazer muita coisa que a maior parte das pessoas gostariam de estar fazendo em prol de um propósito que a gente acredita. Isso é um grande diferencial do Baja. Ele junta pessoas com um mesmo ideal, ou pelo menos deveria juntar. A partir disso, hoje eu me vejo um pouco na responsabilidade de colaborar um pouco no desenvolvimento das pessoas e das equipes, e não só da equipe que eu fui participante, mas de toda o que eu vou chamar de comunidade dos bajeiros. Contando um pouquinho da minha trajetória dentro da equipe, eu tive uma rápida passagem pelo Baja logo no primeiro período de universidade, durou pouco tempo. Por alguns conflitos eu acabei saindo e acabei me dedicando a outras coisas que não eram Baja. Mas em 2009 me veio a oportunidade de voltar à equipe, mas de uma maneira muito mais madura. Eu sou o calouro que chegou na primeira reunião do Baja e falei que eu ia construir, que eu tinha ideia de construir um amortecedor para o Baja, onde amortecedores no ano de 2009 era um grande tabu, ainda mais para uma equipe com pouco recurso, como era o Vitória Baja. Eles haviam solucionado o problema dos amortecedores, convertendo dos amortecedores de XL para os de Fortrex, e achavam que isso tinha sido a solução do problema deles permanente. E eu entrei questionando, dizendo que eles podiam ter solucionado o problema de resistência, mas o problema de performance estava muito longe de acabar. A equipe não tinha dinheiro nenhum, eu era simplesmente um calouro na engenharia, já tinha um grande histórico de coisas que eu já havia feito na parte mecânica, isso eu posso vir a contar para vocês em uma outra ocasião, mas o fato é que eu me dei a cara a tapa de falar, não, é uma coisa que eu acredito que eu consigo fazer. Eu já tinha mexido um pouco com isso em amortecedor para moto de enduro e trilha, e falei, não, eu consigo. E a partir daí começou uma escalada, até para entender como que funciona uma equipe. A equipe não é simplesmente a minha vontade, não é simplesmente o que eu acho, mas sim como a gente consegue se relacionar um com o outro. Na primeira jornada disso, eu tive a sorte grande de ter um amigo, na verdade uma pessoa que confiou muito em mim,
era um ex-membro da equipe Vitória Baja e vendeu um pouquinho meu peixe na equipe. Isso me trouxe um pouquinho mais de abertura para tentar desenvolver o meu projeto. Esse cara é o Estevão, um grande amigo, até hoje a gente tem muito contato. E aí, trocando isso em miúdos, construir o amortecedor foi bastante difícil. Montamos, testamos, teve resultado. E aí foi a segunda grande etapa, que eu digo que foi uma coisa que me agregou absurdamente à minha vida pessoal, que aconteceu no Baja. Eu era uma pessoa muito tímida e tinha uma dificuldade muito grande de me expressar em público. E como eu tinha um propósito muito grande de fazer esses amortecedores funcionarem, eu me vi forçado a procurar alternativas que saíam das soluções convencionais. E isso me veio a ideia de começar a procurar algum parceiro comercial que pudesse me ajudar com as coisas que eu precisava para desenvolver os amortecedores. Na época eu passei perto de uma semana pegando o telefone, discava e abortava a missão no meio do caminho porque tinha vergonha de falar com alguém que eu não conhecesse. Depois de uma semana eu consegui completar a ligação, conversei, expliquei o que eu precisava e recebi o meu primeiro não. Foi difícil, assim, para uma pessoa, na época eu tinha 21 anos, entender até que a vida é feita de sim e de não. Mas logo depois o jogo virou. Por volta de uma semana depois, o gerente dessa empresa me ligou, falou: o que você precisa? Eu falei: olha, eu só preciso dos componentes internos do amortecedor. Eu só preciso dos componentes internos do amortecedor porque o resto eu faço aqui. Ele falou: tudo bem, eu posso mandar para você, custo zero. E aquilo foi muito mais do que apenas um patrocínio, foi para minha pessoa eu perceber que eu posso atingir meus sonhos, eu posso atingir e conseguir se eu focar e for atrás dos meus intuitos. Montei os amortecedores, coloquei no carro, fui para minha primeira competição. Regional 2009, Sarzedo, Regional Sudeste 2009. A equipe Vitória Baja conseguiu o primeiro lugar na competição de Suspension Traction. E isso foi uma coisa espetacular, até porque eu era calouro da equipe, tinha desenvolvido os amortecedores para o carro, construído, dentro de muito conflito dentro da equipe, porque as pessoas, muitas delas não confiavam que isso iria funcionar. Eu consegui me articular e com muito esforço para conseguir fazer isso para frente. Foi para frente, ganhou o prêmio e a minha relação com a equipe mudou muito a partir daí. Os outros integrantes passaram a acreditar mais em mim. E eu passei a entender como é importante você ter representatividade dentro do seu time. Esse foi o primeiro grande passo. Mas isso foi em 2009. Até 2013, muita coisa, muita água passou por debaixo da ponte. Voltando agora da competição, eu vi que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas ainda continua perdurando alguns erros do passado. Lá da época que eu entrei no Baja, em 2009. E a rotatividade, o ciclo que isso é para existir no Baja, acaba gerando muito forte esse tipo de problema,
por conta de dificuldades entre a equipe vigente passar a informação para os próximos integrantes. Isso aconteceu na minha época, isso aconteceu comigo quando eu saí do Baja. Eu não consegui passar muito bem as informações e treinar bem a próxima equipe. Quando eu saí da equipe e mais alguns outros membros saíram, a equipe passou bastante dificuldade, mas hoje eu vejo que eles conseguiram se reerguer, se reinventar e conseguiram se reinventar de uma maneira muito bonita. E é interessante ver ainda a genética que nós criamos lá no passado ainda existindo nos carros até hoje, com melhorias, muitas melhorias. Voltei da competição com esse propósito muito grande de voltar não vou falar que é pagar uma dívida, porque isso soa muito pesado, mas é voltar a contribuir. Porque quando eu estava na posição de bajeiro, eu não tinha a menor ideia de como ser bajeiro iria ajudar na minha vida profissional. Se me perguntarem hoje se eu uso o que eu aprendi dentro das salas de aula para desenvolver meus projetos hoje, basicamente eu não lembro de nenhuma aula, mas muito pelo contrário. As coisas que eu uso hoje, basicamente todas vêm do Baja. Eu aprendi a modelar em CAD 3D para desenvolver esses amortecedores que eu fiz para o Baja em 2009. Eu nunca tinha aberto um programa de CAD na minha vida. E como eu precisava disso para desenvolver os amortecedores, eu sentei, passei madrugadas aprendendo a desenhar. Eu sentei, passei madrugadas aprendendo a desenhar, a modelar em 3D, para conseguir desenvolver o que eu queria. Vale a pena, vale muito a pena. E o mérito vem de cada um, meu esforço pessoal, que realmente vai fazer a diferença. Tendo uma visão bem detalhada agora pelo lado de fora, eu vejo que como é difícil se modificar coisas que vêm acontecendo em uma equipe. As coisas já são tomadas como verdades e aquilo ali vai perdurando, 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 perdurando e acaba se incorrendo em erros again and again. Eu precisei ir para a minha segunda competição. A primeira foi o Regional Sudeste 2009 e a segunda foi o Nacional 2010. Eu precisei ir para essa segunda competição, a nacional, para realmente passar a entender que muita coisa tinha que mudar na nossa equipe. A competição de 2010 foi marcada fortemente para a nossa equipe. Foi uma competição que eu era calouro de nacional. Nós tínhamos um carro que era um carro confiável, tinha uma qualidade de acabamento bem baixa, mas era um carro que já vinha sendo feito há muito tempo, ele tinha uma confiabilidade boa. E nós tínhamos um segundo carro que era um carro completamente novo, com suspensão completamente diferente e tudo mais. O fato é, a equipe era muito pequena, eu era simplesmente ainda um calouro, eu tinha feito os amortecedores para esse carro, tinha fabricado um tanto de coisas, mas chega depois da apresentação de projeto, sai o resultado para apresentação final de projeto que a gente tinha passado. É a primeira vez que a nossa equipe tinha passado para um final de projeto. Não tinha veterano suficiente para apresentar todos os subsistemas, que agora eu precisava de 6 pessoas para apresentar. Me pegaram no laço
Falaram: Silvio, você vai apresentar freio dentro de meia hora. E eu não tinha visto absolutamente nada a respeito de freio. Eu tinha uma noção de coisas que eu já tinha feito na minha época de infância, mexido com freio e moto e tal. Mas eu tive a missão de, em meia hora, desenvolver a apresentação para ir para final de projeto. Não foi uma missão fácil, mas eu não tinha para onde correr. Fui, eu tenho certeza que minha apresentação não foi nem perto de uma coisa espetacular, mas foi suficiente para colocar, junto com os outros membros da equipe, numa posição de bastante destaque. Até quase o final do Enduro, nós estávamos certos de ir para o Mundial. Já tinha gente nos parabenizando que dessa vez a gente tinha conseguido. E infelizmente, por um vacilo, um descuido do nosso piloto, ele acabou colidindo com outro carro e aquilo ali acabou tirando a nossa oportunidade de ir para o Mundial em 2010. Batemos a poeira, voltamos para casa. Mas daquela competição eu voltei com a cabeça completamente diferente. Ter tido contato com os carros do pessoal de Santa Catarina e ver o capricho que eles tinham com tudo, os alumínios todos polidos e o carro super bem montado. Eu já tinha visto o carro da FEI, que era uma coisa assim, que era outro nível em relação ao nosso carro, era uma coisa quase utópica, que a gente fala, não, aquilo ali é uma coisa inatingível para a nossa equipe. Realmente, a nossa equipe era muito pobre, muito pouco recurso, e tinha coisas que o carro de equipes com mais recurso tinha condição de arcar, que a gente não tinha condição. Mas tem coisas que são capricho, que não é exatamente o dinheiro da equipe que vai fazer diferença. Voltamos para a vitória e a partir daquele momento todos os alumínios do carro foram polidos. Todas as abraçadeiras plásticas passaram a ser colocadas no comprimento certo. O carro passou a ter borrachas de acabamento, pintura, polimento, melhor acabamento de solda, pinturas mais bem acabadas. E foi um salto muito grande. Mas o real salto dessa época foi uma determinação, partiu um bom tanto de mim, que eu falei, o próximo carro da equipe vai ser todo modelado no 3D. A equipe tinha um certo orgulho de falar que fazia as coisas free design, pegava um tubo, colocava na posição, ia para fazer as bocas de lobo, montava o chassi e depois ia vendo aonde que as coisas poderiam ser encaixadas. Eu falei, não, agora o carro de 2010 do Regional, que é o nosso carro novo, vai ter todas as peças desenhadas no 3D. Gastamos muito tempo para projetar, mas a fabricação do carro passou a ser uma coisa muito mais simples e as peças passaram a encaixar muito melhor. Nós sanamos defeitos que vinham acontecendo ano após ano, ano após ano. E, infelizmente, por algumas barreiras da equipe, não conseguimos resolver alguns outros problemas que existiam. Fomos para o Regional 2010. O carro já tinha um acabamento muito melhor do que o padrão que vinha acontecendo na equipe, mas ainda pecamos com uma coisa, que foi um pecado capital: confiabilidade. O carro precisava ser confiável e não foi o que aconteceu. Nós quebramos de uma maneira que acabou com a competição. Então, na minha equipe eu observava uma coisa. Primeiro, eles tinham uma anorexia muito grande com o carro, então um frenesi muito grande para baixar o peso, abaixar o peso, abaixar o peso.
E como nós tínhamos pouco recurso, eles queriam abaixar o peso simplesmente reduzindo a quantidade de material, não mudando o material. E a outra coisa era, como a equipe tinha pouco dinheiro também, se buscava poupar o carro nos testes. Então a ideia era, não vamos forçar demais nos testes, senão vai quebrar e a gente não vai ter como fazer outra peça. Eu não consegui mudar isso nesse tempo. Mas chegou um ponto que eu comecei a ter mais voz e eu falei, gente, só dá pra gente abaixar o peso do carro se nós tivermos acesso a materiais de maior qualidade. Com material convencional, nós não podemos reduzir a resistência das peças, então não pode retirar material. E a outra coisa foi teste. Teste. E os testes cada vez mais pesados. E testava, quebrava. Tudo que quebrava, a gente ia lá e reprojetava com maior resistência. Vai colocar mais peso do carro? Não tem problema. Vai trazer resistência. Isso aí não vai ser 2 décimos de uma curva que vai fazer diferença num enduro de 4 horas. Então nós sacrificamos inovação no carro, mantivemos a mesma suspensão, basicamente mantemos a mesma geometria de suspensão, de direção, só aprimoramos as peças e começando a testar. Nesse ponto a gente tinha uma equipe bastante engajada, a coisa funcionava legal, a gente tinha cada um com as suas responsabilidades e passamos a testar o carro incessantemente. E tudo que quebrava nós reprojetávamos e aumentava a resistência de forma que aquela peça deixasse de quebrar. Como exemplo, nós tínhamos uma bandeja inferior da suspensão dianteira que começou com material com tubo de 3/4 com 0,9 de parede e terminou com 1 polegada e 2 milímetros de parede. Mas o carro chegou a 180 e tantos quilos, 190, mas não quebrava mais. Eu passei a ser piloto do Vitória Bage em 2011 e eu fiz um trato com a minha equipe. Eu falei que se a equipe construísse um carro que fosse minimamente veloz, não precisava ser muito veloz, mas que não quebrasse, eu colocava ele no pódio. Se eu não colocasse ele no pódio, eu voltaria com ele em pedaços. Primeira competição minha foi em 2011 como piloto, Nacional 2011. Chegamos a liderar o Enduro por boa parte do tempo. O carro quebrou a bandeja da suspensão traseira, nós remendamos com fita silver tape e voltamos para a corrida. Terminamos o Enduro uma volta atrás do primeiro colocado. Então já foi um resultado bacana. Então voltamos para a vitória. Falamos, gente, vamos nos concentrar no próximo carro, não vamos ir para o Regional 2011, porque a gente está sem dinheiro, não tem como a gente refazer esse carro, então vamos concentrar todos os esforços para poder fazer o próximo carro. Só que um belo dia eu juntei com uns amigos do Baja e falei, vamos montar o carro de volta e vamos dar umas voltas aqui na UFS? Vamos. Montamos o carro, começamos a andar, eu olhei para a cara de um dos meus amigos e falei, cara, eu não me conformo que esse carro, bom do jeito que ele nunca vai ter ganhado um troféu de nada. E
eu virei e falei, vamos para regional com o carro do jeito que tá, sem fazer nada, sem pintar uma peça, sem fazer absolutamente nada. Vamos pegar o carro, soldar a bandeja, né, que tinha quebrado, e vamos para a competição. A galera aceitou a ideia e nós fomos para o Regional 2011 Sudeste. O resultado foi o melhor resultado da equipe até hoje. Nós lideramos, nós fizemos uma atuação bem razoável em todas as provas e lideramos o enduro de ponta a ponta, terminando acho que 4 voltas de vantagem. E foi uma coisa assim, a equipe deu outro gás para todo mundo, né? Acendeu a chama de novo, porque a gente estava um pouco desesperançoso e todo mundo criou aquela força de novo dentro. Foi incrível e isso uniu muito a equipe e voltamos com muita garra. Ficamos com o segundo lugar geral da competição, voltamos com muita garra para fazer o carro novo. E aí fomos para o Nacional 2012, 2 carros. Um carro, esse que tinha ficado em segundo lugar no regional e ganhado enduro, e um carro completamente novo, tudo novo, com muita coisa nova e projeto e muita inovação. Inclusive tem um sistema da CVT que eu vou passar para vocês a ideia de como é que funciona, que eu gostaria que uma equipe pegasse isso para desenvolver novamente. Eu tenho certeza que é uma coisa bacana. Mas o fato é, não conseguimos terminar o carro a tempo, terminamos de montar o carro na competição. Todo o esforço nosso era para o carro novo. Compramos motor novo, pneus novos, então tudo novo ficou para o carro novo. E o nosso carro, que era o que tinha acabado de ganhar na competição passada, ficou em segundo plano. Estávamos muito bem na competição, com 40 minutos de enduro, em terceiro lugar no enduro. Largou 2 feios na minha frente e eu larguei em terceiro. O motor apagou e não quis ligar mais. Até que nós descobrimos que foi uma vela queimada, mas já tínhamos perdido 40 minutos de enduro. Uma vela queimada em um motor novo. Como que uma besteira dessa consegue tirar a gente da competição? Entramos ainda para tentar tirar algum atraso, mas foi exatamente o que eu falei. Ou a gente volta com o troféu, ou eu volto com o carro todo quebrado. E aconteceu isso. Quebrou toda a suspensão dianteira desse carro, quebrou. E aí voltou o processo, falou, gente, não vamos mudar mais nada, vamos simplificar, inclusive tiramos boa parte das inovações desse carro, vamos simplificar o carro, testar, que foi o que não tivemos condição de fazer, corrigir os erros e ir para o regional. Resultado, regional 2012, de novo, primeiro lugar do enduro, terceiro lugar geral. Mesmo carro, do mesmo jeito que estava, só fizemos revisões. Um carro extremamente confiável, testado, equipe inteira funcionando redondinha. Nós organizamos a equipe inteira, tinha caixa de subsistemas, tinha cada um responsável por um sistema, tinha caixa de peças reservas. A equipe trabalhava que nem um reloginho, sabíamos se precisasse trocar um pneu, como funcionaria. O marketing da equipe estava funcionando como nunca, conseguimos diversos patrocinadores. Carro bonito, bem acabado. E aí? Então fomos para a competição,
né? Em 2013, a atuação foi bem regular nas provas em geral, mas chegou no Enduro e a atuação foi magnífica, assim, lideramos a prova praticamente desde o começo e terminamos em primeiro lugar com uma diferença bem grande, bastante grande. Aconteceu uma polêmica terrível nisso, até na época, logo depois do Enduro, nós fomos desclassificados com a alegação de que nós teríamos trocado a vela do motor por uma vela que não era compatível, sendo que isso não tinha sido feito. Tirou um sonho nosso de subir no pódio lá na competição, mas uns 2 meses depois a gente recebeu o troféu de primeiro lugar no Enduro. Essa foi na época que eu terminei por sair do Baja. Hoje eu entendo que foi uma coisa boa ter acontecido isso. Porque muito provavelmente, se não tivesse acontecido isso, eu não teria tido a atitude de sair do Baja nessa época. Que também foi uma atitude muito acertada. Porque eu consegui focar mais, consegui me formar e passei a usufruir do que esses 4 anos e meio de Baja me propiciaram de conhecimento. Então, realmente, onde que eu quero chegar? Baja não é ganhar a competição. Baja não é ganhar a competição. Baja não é ter o melhor carro. Baja não é simplesmente o que acontece ali. Baja é como você consegue se articular com a equipe, como você consegue montar uma equipe, como que você consegue fazer as coisas funcionarem, como que você aprende a lidar com a adversidade. Ah, faltou dinheiro, o que eu vou fazer? A nossa equipe passou a vender cerveja em festa, juntava todo mundo e era a diversão da gente. Ao mesmo tempo ganhando dinheiro, fizemos rifa, buscamos patrocínio, buscamos apoio e todo mundo muito engajado para conseguir. Então, entender que quando se tem um propósito e esse propósito é um propósito comungado por toda a equipe, não tem nada que segura. Pode ser que premiação não seja alcançada, mas o maior benefício que tudo isso vai trazer já está dentro de você. Já está, é o conhecimento, é a experiência, que isso aí não é por conta de um troféu, deixar de ter o troféu, que isso vai sair de você. Então isso você já conquistou. Então, uma coisa que eu aprendi muito e na marra é buscar para mim as responsabilidades das coisas que eu faço, tanto das que dão certo quanto das que dão errado. Então não adianta eu querer culpar alguém pelo meu fracasso. Do mesmo jeito que eu não vou atribuir o meu sucesso a outras pessoas. Então a minha parte é a minha parte. Se der certo ou errado, eu sou responsável. E a partir do momento que você busca a responsabilidade de todos os seus atos, você passa a ser uma pessoa de maior sucesso. Eu vou gravar mais uns vídeos, que esse foi um vídeo inicial. Eu quero passar a ter uns vídeos de algumas dicas técnicas que eu vi de problemas que continuam acontecendo no Baja, e até com equipes de ponta. E eu acredito que eu possa colaborar alguma coisa para reduzir alguns tipos de problemas. Posso também fazer algumas dicas de pilotagem. Fui piloto por 5 competições, com uma taxa de aproveitamento bem alta. Em 5 competições,
uma em segundo lugar, uma o carro quebrou e ficou terrível, e 3 nós ganhamos com muita vantagem. Então, acredito que eu também posso ajudar nessa área. E outros detalhes a mais, em questão de padronização, em soluções criativas para poder minimizar custos, aonde começar a gastar, aonde vai ser mais efetivo um investimento na equipe. Tem uma equipe pobre e vou escolher gastar em X ou em Y. Por que eu gasto? Por que tem equipe pobre gastando dinheiro em fazer volante de fibra de carbono, sendo que ela poderia gastar esse dinheiro numa coisa muito mais efetiva no carro? Então, são coisas assim que é gerenciamento. E Baja é um gerenciamento de projeto. É um gerenciamento de equipe, buscando resultado. Então, não é apenas simplesmente construir um carro, é como você faz tudo isso. Tá bem, gente? Então, tomara que isso seja bastante útil para vocês. Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer muito grande, se tiver dentro do meu alcance, poder ajudar. E uma coisa que eu posso dizer, depois de 6 anos que eu saí do Baja, o Baja continua me ajudando até hoje. Até hoje o Baja me ajuda nas coisas que eu trabalho. Fora o monte de amigo, que os meus melhores amigos basicamente são a galera que eu tive contato durante o Baja. Valeu, galera!